Vamos conferir os 8 pontos de votação no Japão. Nagoya, Toyohashi, Hiroshima, Takaoka, Tóquio, Koizumi, Hamamatsu e Suzuka. Aqui o número 9, aqui a gente tá falando da eleição presidencial, né? No, Sim. no, no país Tupiniquim, de nome Brasil, tal. E quem reside no Japão, né? Vai ter 8 pontos de votação, né? Você quer comentar alguma coisa sobre isso, Haru? Acho que fica mais como uma informação para o pessoal que estava em dúvida. Por exemplo, eu aqui na Espanha ainda estou em dúvida como que vai ser a parte da minha votação. Eu tenho que dar uma pesquisada. Então, o importante aí esse tópico, pessoal, relembrando os pontos aí, 8 pontos que vão ser de votação no Japão, tá aí para vocês. Aí dá para dar uma pesquisada melhor, né? Assim, se você não quiser responder, você não responde, mas eleição presidencial, o que que é isso para você, Haru? O que é uma eleição presidencial? É, Bom, para mim, na minha opinião, você tem que eleger, na minha opinião, minha opinião, você não tem que eleger, por você exemplo, tem que eleger uma pessoa que quem vai estar tem 10 dedos governando. na mão, né? Você não tem que, assim, na minha opinião, eleição E presidencial você você tem que eleger uma tem. pessoa que não tenha o nome de Bolsonaro, obviamente, né? Então, na minha opinião, acho que assim, você não tem que eleger uma pessoa, você não tem que eleger um partido, você tem que eleger uma visão. Você tem que É que não eleger tem, né? uma Os filosofia. dois, os dois líderes não têm essa visão, né? É por isso que eu falei que ainda não sabemos o que vai ser, né? Porque esse que é o problema. A gente tem que olhar pela visão, pelo que vai ter as melhorias, tudo a filosofia, né? De quem vai estar Mas lá se eu não me governando, quem vai engano, estar liderando. é a primeira eleição presidencial que você tem direito a voto, né? Sim, infelizmente. Vai jogar seu voto no lixo. Então, assim, no começo do ano eu falava que eu estava pensando em votar assim em branco, né? Mas eu acabei vendo um vídeo esses dias atrás, que até é de uma propaganda, se não me engano, do Burger King, né? Que realmente eu achei interessante aquela propaganda, e assim, tocou mesmo, que mais ou menos explicando assim, por cima, eles perguntaram a opinião das pessoas, para que eles iam estar votando, mais ou menos, e muitos falaram em branco. Então, eles trouxeram um sanduíche para eles, né? Claro que é tudo uma propaganda, né? O marketing e também a parte do capitalismo, né? Mas a filosofia eu achei interessante. Trouxeram um sanduíche e era assim, pão, cebola, pão. Ah, eles achando que era um sanduíche bom, né, claramente, porque veio, né, trouxeram e tudo mais. Morderam assim com super vontade. Falaram, nossa, mas o que é isso? Sabe? Aí eles falaram, então, assim como você votou em branco, que você deixou os outros decidirem por você, a gente também deixou os outros decidirem o ingrediente do seu hambúrguer. Aí eu falei, aí você para pensar, sabe? Em muitas coisas. Aí eu parei para pensar um pouco, falei, nossa, que pesada essa propaganda. Mas a gente Mas para para pensar. uma coisa que eu tenho, e que eu venho falando, né? Você que já tá com assim, a gente muito tempo, né? É difícil você fugir do Mickey Mouse, sabe? É Sim, difícil também. você fugir do Big Mac, é difícil você fugir do Homem-Aranha. E é isso daí. Esse tipo de mídia é criado, entendeu? É Sim, criado sim. para dizer que a democracia é importante, sendo que ela não Sim. é. É Sendo por que ela isso não que é. tá tudo interligado Então, mesmo. se a Alemanha, a Itália e o Japão tivessem ganhado a Segunda Guerra Mundial, é, como fala, por não ganhou porque simplesmente os Estados Unidos tinham arma nuclear, entendeu? Colocou medo em todo mundo, obviamente. Depois que viram o estrago, que eram
as armas dos Estados Unidos, quem que ia ter peito para falar, não, agora é a minha vez? Então se criou esse negócio de que democracia é tudo, mas democracia não é nada. É o mesmo problema que tem o Japão. Você vai votar, aí você tem a merda e aquela palavra que começa com B, depois vai pro O-S-T-A, entendeu? Que é os dois candidatos do Brasil. É a mesma coisa que tem aqui no Japão. Você vai votar e não tem opção. Isso é democracia. Não é a forca. Não é a forca. Você vai pular. É o suicídio. É o suicídio. Você vai pular de um precipício porque isso é um suicídio. Você não tem opção. Você não tem opção. A democracia não te dá opção. Aí você fala assim, mas o ser humano, ele não deve ter o direito de escolher. O ser humano, ele obviamente tem o direito de escolher, mas não aparece gênio toda hora, não é? Eu não sei se você acompanha futebol ou música. Não aparece BTS toda hora. Não aparece Messi, não aparece Cristiano Ronaldo, não aparece Pelé toda hora. Como não aparece político toda hora? Não adianta você falar assim, não, mas o Joe Biden dos Estados Unidos tal. O quê? Não é nada. Não, Donald Trump. Nada. Não é nada. Quem que deveria ser o presidente dos Estados Unidos, o líder maior dos Estados Unidos? Vamos supor, Michael Jordan, que está vivo. Você fala, não, mas o cara que joga basquete e tal. E daí? E daí? Se ele conseguiu, né, ser um líder na profissão dele, qual que é o problema? Joe Biden, ele faz o quê? Ele nada, ele corre, ele joga pôquer melhor que alguém. Então a democracia chegou ao fim, né? No meu ver, a democracia chegou ao fim em todos os países democráticos, inclusive o Brasil. Porque, sinceramente, sabe, eu não tenho nada contra o Bolsonaro, eu não tenho nada contra o Lula, mas aquilo lá é o fim. É o fim, é mesmo. Se eu tivesse que escrever Lula ou Bolsonaro num papel ou alguma coisa digital, eu simplesmente tocava fogo nisso daí. Tocava fogo nisso. Não, se você não escrever, você vai perder a cidadania brasileira. Então, eu vou ser um Zé Ninguém. Eu prefiro ser um Zé Ninguém. Véio. Não, você não vai ter o passaporte. Então... Não, eu prefiro não ter nada. Você ser abdicado dessa nossa nacionalidade, acho que as Nações Unidas te recolhem, né? E você ganha um passaporte neutro, né? Eu prefiro isso, do que você ter que escolher entre aquela palavra que começa com MERDA e a outra palavra que começa com BOSTA, entendeu? Que é aquilo lá, ué. É isso que é o Brasil. Aí você fala, não, terceira via. Terceira via é a mesma coisa que jogar o seu voto no lixo, ou não é, Haru? Essa tá a questão. A gente não tá tendo muita opção de... Você pensa que você vai votar em uma coisa e depois você tem que mudar e fica nesse ciclo. Então, mas isso é a democracia, entendeu? Isso é democracia. Democracia é o que? É o marketing, né? É a heroína, né?
A heroína, que é o capitalismo, né? Aí você fala assim, mas quem que é o capitalismo? O capitalismo são os conservadores, né? Aí quem que são os conservadores? São os seres, né, que é, foram queimados nas câmaras de gás. Quem são esses seres? São os seres, né, que são denominados por JUDES, né? JUDEUS. Porque aí você fala, mas por quê? Porque eles dominam o mundo, Harumi. Eles dominam o mundo todo dia. Aí você fala assim, mas como que dominam o mundo? Eles matam, eles soltam mísseis, eles estupram, eles cortam o pescoço, entendeu? Não. Simplesmente eles emitem o dinheiro. Simplesmente eles emitem o dinheiro. Aí você fala assim, mas como que emite dinheiro? Impressa? Como que emite dinheiro? Você que é estudante, né, Harun? Você é estudante, você está em Barcelona, você tem acesso a 5G aí, a última geração, né? Deve ter aí o iPhone 14 aí nas suas mãos. Procura saber quem é o dono da Federal Reserve Bank dos Estados Unidos. Para pesquisar agora? Agora ou depois, eu não sei. Isso. Procura saber quem que é o dono da Federal Reserve Bank. Traduzindo FRB, né? Aí você fala assim, mas não é o governo dos Estados Unidos? Não, senhora. Não, senhora. Federal Reserve Bank é uma instituição autônoma. Aqui tá. E não é uma repartição do governo americano. A Wikipédia sem Wikipédia. O que tá no Wikipédia aí, Harry? É uma central bancária de sistema dos Estados Unidos da América, criada em 23 de dezembro de 1913. Fala que é dos Estados Unidos. É dos Estados Unidos, mas quem que é a dona desse Federal Reserve Bank? Pesquisa aí. Usa o Siri aí, né? Como que chama o Siri aí? Siri, não sei. Siri, né? Aqui no Japão chama Siri, né? Fala, quem que é o dono do Federal Reserve Bank? Falando que o propósito é servir o público, então não existe... Não, eles existem por conta de um ato do Congresso. Não, simplesmente... pergunta pro Siri aí, Harumi. Quem é o dono... O seu iPhone está em português ou está em espanhol ou inglês? Em inglês. Então fala inglês. Quem é o dono do Federal Reserve Bank? Foi do computador. How can I... Who owns the... Owner of the Federal Reserve Bank. Aqui. Tá falando que não tem dono. Não tem um dono específico, e sim é um ato reservado. Sim, sim. De um sistema dos Estados Unidos, está falando. Fala que não tem dono. Então, o Federal Reserve Bank dos Estados Unidos não é do governo dos Estados Unidos.
Não é do governo. Não, fala que não é do governo dos Estados, não é parte do governo dos Estados Unidos, mas assim existente devido a um ato do Congresso. Então, mas Com quem é o dono do Federal Reserve Bank? Ó, Michael Ishii, ó. Michael Ishii, você que é informado aí, ou, né, tem acesso à internet aí, ó. Pode me informar quem é o dono do Federal Reserve Bank dos Estados Unidos? aqui fala, É ninguém uma é realmente instituição que tem donos, né? Que tem donos de famílias, donos de famílias, entendeu? Donos de famílias. São pessoas que são donos do Federal Reserve Bank. Aí você fala assim, Federal Reserve Bank tudo bem, mas o Banco Central do Brasil é do Brasil, tem outros donos, obviamente. Mas quem rege o mundo é o Federal Reserve Bank. Quem imprime o dinheiro é o Federal Reserve Bank. E é esse o câncer do mundo que Adolf Hitler queria eliminar e não conseguiu, e foi considerado o Evil of the Earth. tem o presidente, mas não tem. Não tem, tipo assim, vamos supor, não tem assim uma instituição, não tem, o Federal Reserve Bank é um banco particular, por incrível que pareça, e rege o mundo. São de basicamente 5 famílias, né? 5 famílias são donas do Federal Reserve Bank, para você ter uma ideia, que é o topo da pirâmide do capitalismo e da democracia, para você ter uma ideia. Aí você fala assim, mas e daí, né? Eu trabalho na Subaru, eu faço carro da Tesla, eu trabalho numa cervejaria chamada Estrela em Barcelona. E o que isso vai me afetar, né? Simplesmente todo o dinheiro que movimenta o mundo vem desse Federal Reserve Bank. Todo o dinheiro que é movimentado no mundo vem desse Federal Reserve Bank. Isso é a realidade da democracia e do capitalismo, que é uma pirâmide. Então você tem um topo, né? Quem está no topo é os donos do Federal Reserve Bank, entendeu? Tem famílias aí que se você falar aí, todo mundo vai saber, né? E o Michael Ishii tá falando, ó, Dino Palazzo, não, né, Dino? Não, né? Mas é isso daí, ué, né? É isso daí. Aí você fala assim, não, mas o Hitler que é o malvado que quis matar as criancinhas nas câmeras de gás, entendeu? E fala, mas e quem mata as criancinhas? Quantas crianças morrem? Pergunta pra Unicef, Harumi. Pergunta pra Unicef, quantas criancinhas com menos de 7 anos, menos de 5 anos morrem no mundo? Por dia. Por dia, hein? Por quê? Porque, né? As pessoas precisam do dinheiro, né? Aí quem
não estiverem entendendo a conversa, a favor, né? Fazer aquelas perguntas mirabolantes ali, ó. Quem sabe você não ganhou a picanha de graça aqui do Bigodinho. Ai, que saudade. Só não vale Harumi, porque eu não posso mandar pra Espanha nem Barcelona. Não tá saindo nem moletom pra Bet Brits aqui, ó, do Japão. Mas, mas se eu ganhar, a gente vai buscar até o Japão, Bigodinho. O Michael Ishii falando aqui, a Illuminati aqui, ó. É uma das coisas. Isso daí não, né? Mas a realidade, né? Illuminati não é realidade, né? Illuminati é uma história, né? Mas o Federal Reserve Bank, ele não é do governo. Pasmem, pasmem. Pasmem. Pega aí um cientista econômico aí do Brasil, aí alguém que fala a língua portuguesa aí, ó. Não tem ninguém que pode me falar quem que é o dono do Federal Reserve Bank. Sem falar que é o governo dos Estados Unidos, é porque ele é um bolsominion, né? Bolsominion não, mas é que é isso daí. Harumi-chan,